de legislar, desde que não envolvam projetos que interfiram na gestão pública, bem como que gerem receitas, que gerem despesas ou receitas ao governo municipal. A fiscalização, bem como o auxílio ao Poder Executivo por meio de emendas parlamentares que os vereadores possam ter. Eu só gostaria de dizer aos senhores que aqui estão, senhoras e senhores que aqui estão, que nós temos, não na pauta de hoje, nós temos aqui nessa Casa de Leis, são 4 projetos que geram que geram uma gigantesca polêmica. Um deles é o projeto que cria a política de saneamento básico, a política municipal de saneamento básico. É um projeto ao qual está aqui na Casa de Leis, que dentro dele tem, ele cria as diretrizes desta política de saneamento básico, permite a criação de uma agência regulamentadora, permite também a concessão do serviço autônomo de água e esgoto do município de Itápolis. Nós sabemos que a criação de uma política de saneamento básico municipal, este projeto é necessário que ele seja votado. Ponto. Porém, não existe nenhuma obrigação que determine que ele tenha a privatização, bem como a criação de agências regulamentadoras. Ele deve conter, sim, as diretrizes para a política de saneamento básico. Então, ele poderá, sim, ser aprovado sem a concessão ou privatização, bem como sem também a criação de uma agência regulamentadora. Concomitante a isso, nós tivemos a apresentação de um projeto que pede a revogação do artigo 170 da Lei Orgânica Municipal, que fora confeccionada pelos pares em 2004, visando justamente a impossibilidade do Poder Executivo promover a concessão ou terceirização de um serviço público ele não permite a concessão de um serviço público sem a realização da consulta popular. A sociedade é que tem que determinar isso. Trata-se de um projeto polêmico também, que pede a revogação de uma lei criada por essa Câmara Municipal. O segundo projeto trata da criação da taxa de lixo, no valor de R$ 166. Porque o município hoje, ele apenas realiza a coleta do lixo. Nós temos o nosso lixão, que está sem licença, e no futuro próximo nós teremos que contratar locais especializados com licença para que nós possamos fazer o transporte. Esse transporte do lixo, ele se chama transbordo. Então, o município hoje, ele apenas realiza a coleta, o transbordo não. Até o ano que vem, nós teremos que realizar também o transbordo desse lixo por uma outra cidade. O município de Itápolis não tem a possibilidade de ter um local que abranja todos os requisitos legais determinados pela CETESB. Tanto é que nós temos muitas multas aqui. Ponto. É um projeto extremamente polêmico. Nós fizemos uma pesquisa para verificarmos nas cidades da região se existia essa cobrança de taxa ou não. Em Itápolis nós sabemos que existe a lei, o artigo 195, senhor diretor, do Código Tributário Municipal, que determina a cobrança, não é? É o 195 do Código Tributário? Então, não, mas eles têm essa taxa criada nesse artigo 195. Porém, não tem esse valor. Terceiro projeto. Não, esse já é o terceiro, né? Porque o primeiro foi a política de saneamento básico, a extinção de um artigo da nossa lei orgânica. Agora o terceiro, que é no caso seria o terceiro também polêmico, que vem gerado uma discussão muito grande, é o projeto que institui o aumento da taxa de 6,50
para R$ 9,00 da TIP. Porque, segundo uma resolução da ANEEL, o município terá que arcar com a responsabilidade da manutenção, bem como no investimento da iluminação pública. Tais projetos são de extrema importância. Faltou mais alguns, senhor presidente? Acho que são esses, né? São os extremamente polêmicos. Esta é a Casa de Leis. Eu andei conversando com algumas pessoas e todos nós saímos até a rua. Nós entendemos que a cidade tem que se desenvolver, mas nós temos a certeza que a cidade não pode se desenvolver às custas do suor e do sangue dos munícipes que nela moram. Quanto ao projeto que diz respeito ao aumento da taxa da CIP, a solução encontrada, eu até quero me dirigir aos senhores vereadores, que estou propondo o requerimento em forma de moção de apelo ao senhor prefeito municipal para que o mesmo se digne a ingressar judicialmente contra o artigo 218 da resolução 410 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que municipaliza a iluminação pública. Muitas cidades da nossa região e um pouco mais afastadas conseguiram na justiça uma liminar que retire a obrigação do município disso. O embasamento jurídico é o seguinte: quem determina o que deve ou não deve fazer o município, ou se ele deve ou não deve permitir encampar tais projetos, é a Constituição Federal. E a ANEEL não é a Constituição Federal. Ela vem com uma resolução que afronta diretamente a Constituição. Então nós entendemos que esse problema pode ser resolvido mediante a entrada na Justiça. Porque a cidade de Bauru, Araras, Agudos, Marília ingressaram judicialmente e conseguiram decisões favoráveis ainda em caráter liminar. Então estou sugerindo que Itápolis faça o mesmo. Quer dizer, eu não, os vereadores estamos sugerindo que Itápolis tente esta outra forma. Nós entendemos que nós temos que, para chegar no fim, nós devemos procurar vários meios. E sempre, por ser a Casa de Leis, procurar os meios que não agridam e que não ofusquem e que não causem polêmica na sociedade. Nós não podemos, de uma hora para outra, atribuir à sociedade todas as responsabilidades que o poder público tem. Então eu solicito aos senhores vereadores, se todos os senhores concordarem com essa moção de apelo, o projeto não será votado, terá audiência pública, aí nós encaminhamos essa moção de apelo, não precisa passar por votação, se os senhores todos assinarem, a gente encaminha ao senhor prefeito municipal para que ele tente trilhar por esse outro caminho, que não assumir essa responsabilidade e, para conseguir o valor necessário, tenha que tirar da sociedade através do aumento dessa taxa. É uma solução encontrada. Quanto à questão do projeto do serviço de limpeza, da coleta e transbordo do lixo, é um projeto que nós temos que conversar muito intimamente com o executivo. Também entendemos que é difícil você tirar do dia para a noite a sua responsabilidade e atribuí-la para a sociedade. Do dia para nós vamos cobrar R$ 166. Aí diz, mas se você dividir em 12 parcelas vai dar aí R$ 12 por mês. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu conheço pessoas que pagam 40, 50 reais de IPTU. No final do ano não serão mais 50, serão 250 provavelmente. Então o impacto é muito grande. E a sociedade tem sim que ser ouvida em relação a esse projeto. É difícil, nós já realizamos esse serviço. Concordamos até que exista uma taxa, mas que seja uma taxa que seja compatível às da região. Foram feitas algumas pesquisas, em alguns locais, R$ 12 por ano, R$ 20 por ano, dependendo do tamanho. Por que eu digo aos senhores que é uma injustiça? Todos vocês vão pagar o mesmo valor. Digamos que na minha casa nós somos em 6 pessoas, 6 produtores de lixo. Nós, na minha casa, vamos pagar o mesmo que na casa do Vanderlei, digamos que se morasse apenas ele sozinho. Então já existe uma disparidade. Eu não creio que isso seja justo. No entanto, se fizermos como Ibitinga hoje faz o recolhimento
e o transbordo do lixo, leva para uma cidade fora. A taxa de lixo lá, se não me engano, é R$21, R$23 anual. Então, existe um outro meio. Quanto ao outro projeto, que é o projeto um tanto quanto mais polêmico, que envolve a venda de um bem público. Por exemplo, nós estaremos vendendo, dando permissão para que seja vendido um bem que é de vocês. Eu não posso vender um bem que é do Vanderlei sem que ele me dê uma procuração para isso, sem que ele me autorize. No mais, serão 60 famílias aproximadamente desempregadas. Possivelmente. Algumas interpretações são justas, sim. Somos elitistas. Poucos funcionários da prefeitura são estatutários. E a CLT, se você não tem mais objetividade do seu cargo, o poder público talvez não tenha como agir dessa forma. Então são esclarecimentos que o executivo tem que nos dar. Entendeu? Então eu gostaria de dizer aos senhores que esta Casa de Lei jamais vai tomar uma atitude sem que todos sejam consultados. Hoje é uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Estou tomando a liberdade de falar com os senhores, porque todos os vereadores comungam com a mesma ideia nesse momento. Este projeto de lei veio do Executivo para o Legislativo. Nenhum dos vereadores aqui participou de sua elaboração. Então, é cedo dizer que alguém aqui irá votar favorável. Então, eu peço aos senhores, normalmente acho que é o Daniel que eu conversei, o Daniel chegou até mim e disse: Guto, inicialmente estavam bravos comigo, né? Talvez pela minha postura de defesa do Executivo, e isso eu não neguei e não nego. Continuo achando que o prefeito é um grande prefeito. Porém, eu não concordo, como todos os vereadores aqui, com tudo aquilo que ele faz. Esse projeto não foi elaborado por nenhum dos vereadores dessa Casa de Lei. Eu tenho certeza que nenhum dos vereadores fora consultado para poder determinar isso. Então eu só pediria aos senhores funcionários municipais, por favor, durmam em paz. Por favor. É uma palavra do presidente e dos 8 vereadores, não é minha palavra não. Eu não estou aqui falando sozinho. E não estou aqui como líder de vereadores. Estou aqui como presidente da Câmara, que ouviu todos os demais vereadores. O que nós não queremos é que os senhores percam uma noite de sono, porque isso será levado muito em consideração. Está sendo elaborado, por ideia do vereador Avelino, não é, vereador? Um substitutivo que terá assinatura, se isso conforta os senhores, de 9 vereadores. Criam um substitutivo. O que é um substitutivo? Alguns projetos não podem ser alterados para requirar a sua essência. Nós não podemos tirar dispositivos que te tirem a essência do projeto. Porém, a Casa de Leis pode fazer um substitutivo. E nesse substitutivo estarão sendo excluídas essas 2 situações, que é a criação de uma agência regulamentadora e a permissão de concessão. Está sendo confeccionado, vai ter a assinatura dos 9 vereadores. De qualquer forma, senhores, nós não, mesmo diante desse meu posicionamento, nós não devemos deixar de promover as audiências públicas. Porque é nela que o Executivo vai trazer as suas razões. E nem todas as suas razões não deverão ser analisadas. Por exemplo, nós temos que privatizar o SAI porque nós não temos condições de investimento. Existe um plano que diz que o SAI tem que investir 25 milhões em 5 anos. Dentre esses investimentos, a Lagoa de Tratamento de Itapinas, Nova América.
São 6 milhões, já cai para 19. Efetivamente, o valor da nossa taxa de água é irrisório. E efetivamente é. Então, se nós terceirizarmos, a primeira coisa que vai acontecer vai ser um aumento de 150% a 200%. Eu diria aos senhores, nós não poderemos tomar outra atitude. Nós não temos a possibilidade de encostar o executivo. Nós não podemos dar uma chance ao SAAI. Se a água tem que ser aumentada e que se o diretor do SAAI entrar na justiça ele consegue, por que nós não demos uma chance para o SAAI? Por que nós não então aumentemos essa água de uma forma que seja satisfatória? Existe esse meio. Então nós temos que chegar a uma conclusão. Esse projeto não foi de todo mal, porque ele vai estar nos permitindo abrir uma discussão com vocês, com a sociedade, que é quem vai determinar o que vai ocorrer. Então eu pediria que os senhores fiquem tranquilos, que os senhores durmam em paz. Só que além de rejeitarmos esse problema, esse projeto, nós temos a obrigação de criarmos soluções que possam resolver os problemas advindos desse projeto, que efetivamente existem. Digamos que amanhã ou depois existe uma emenda constitucional onde o serviço de iluminação pública deixe de ser uma resolução da ANEEL para estar na Constituição Federal. Aí nós não vamos ter escapatória. Aí a Constituição está mandando. A Constituição é melhor, nós temos que segui-la. Mas se existe outro caminho, um caminho menos tortuoso, por que nós vamos escalar uma montanha se nós podemos andar numa planície? O que eu quero dizer é que em nome de todos os vereadores, nós queremos que a nossa cidade se desenvolva, mas não com o sacrifício e o suor do trabalhador itapolitano. Muito obrigado a todos. Bom, eu gostaria de sugerir com os senhores vereadores, nesse momento, vereador Avelino, se o senhor puder só ficar 2 minutinhos, a gente já resolve isso, desculpa. Saímos daqui com a data da audiência pública. Eu sugiro terça-feira que vem, 7 horas da noite. Ou os senhores gostariam de conversar, depois a gente divulga pelo site. Pode ser terça-feira? 7 horas da noite. Acho que todos podem, né? Um horário que todo mundo pode ir. Tá. Quarta-feira, então? Terça. Todos concordam? Quarta-feira? A terça-feira você vai viajar, né, Mauro? Quarta-feira? Como? Então, quarta-feira, às 7 horas da noite, já está marcada a audiência pública. Nós vamos discutir os 4. Mas nós vamos fazer, Avelino, não vai esgotar em uma só não, eu tenho certeza. Então nós vamos estar dispostos aqui a promover 1 ou 2 audiências públicas. Se a gente sentir na hora que nós vamos conseguir dar conta de tudo, nós podemos dividir então, fazer um na quarta e um na sexta-feira. Divide os 2 projetos, porque os 3, né? Porque na realidade 2 desses projetos vão ser discutidos de forma conjunta. Que seria a revogação do artigo 170 e a concessão. E o outro, que é da taxa de lixo, a gente discute também junto com o da iluminação pública. Combinado? Combinado, Flávio? Fica assim, perfeito? Quarta-feira, dia 13, e na sexta-feira. Ou na outra segunda aí. Na própria terça-feira a gente decide a outra data. Tudo bem, então? Perfeito. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente já, no final da audiência pública, a gente define outra data. Tudo bem? Só para... Na outra quarta-feira. Dia 13. Quarta-feira, dia 13, às 19 horas. A gente define a data na quarta-feira. Perfeito.
Gente, o importante é que nós não podemos deixar de ouvir a população e o executivo. Nós não podemos deixar de ouvir a população, nem também de ouvir o executivo para nos dizer aquilo que nós queremos ouvir, né? Para que eles possam nos falar a respeito das matérias. A Câmara não vai deixar de ouvir o povo nesse momento tão importante, tá bom? Vamos à luta agora. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 966. Vossas Excelências receberam as atas da sessão ordinária de número 965. Nós iremos dispensar a leitura da ata em face do extenso volume do material e porque Vossas Excelências já receberam previamente a referida ata. Passaremos agora à votação da ata. A ata está em discussão. Se algum vereador tiver alguma retificação a ser feita, fale agora ou cale-se para sempre. Todos concordam? Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembro, senhores vereadores, que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 194, inciso 2 do regimento, é de 5 minutos. Passo a palavra para o vereador, primeiro secretário Vanderlei Antônio de Araújo, para convocar os vereadores conforme a lista de convocação. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Não. Com a palavra, vereador Lorival Tomé. Eu dispenso, Guto. Com a palavra, vereador Dimércio Michele Diniz. Com a palavra, vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Com a palavra, vereador José Aparecido da Silva. Acho que dispensa. Com a palavra, vereador engenheiro Iranime Clair Biasotti. Com a palavra, senhor presidente. Antes da ordem do dia, vamos à apreciação da emenda em pauta. Emenda número 14, 2013, aditiva ao projeto de lei de número 124/2003, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A emenda está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovada por unanimidade, sem discussão, a emenda de número 14, 2013. Eu só peço um minuto de pausa, porque o vereador Lé precisou ir ao banheiro. Lé, vamos esperar, pode ficar tranquilo, Lé, não precisa ter pressa. Então vamos iniciar a ordem do dia. Projeto de lei em último turno, aprovado em primeiro turno. Projeto de lei de número 117/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de uso de espaço público para instalação e exploração de bancas de jornais e revistas em logradouros públicos e dá outras providências. Pareceres exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto necessita de 2/3 de votos favoráveis da Câmara para ser aprovado. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 117/2013. Passaremos agora ao projeto de lei em único turno. Projeto de lei de número 104/2013, de autoria do vereador Mauro Guerra, dispõe sobre a proibição no âmbito do município de Itápolis de propaganda eleitoral através de pintura de muros, fachadas e outros lugares que especifica e dá outras providências. Os pareceres exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 104/2013.
Passaremos agora à votação do projeto de lei de número 113/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre atribuição e responsabilidade pela reparação das vias e logradouros públicos em decorrência da implantação ou reparos dos serviços de fornecimento de água ou coleta de esgoto e da outras providências. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, eu quero, com relação a esse projeto, até aproveitar a oportunidade, que se eu tiver enganado, nós temos aqui vários servidores do SAI que podem nos corrigir. Mas esse projeto de lei, ele determina, ele atribui uma obrigação para o SAI fazer o reparo no asfalto onde o SAI faz a ligação de água. Nada contra a questão do SAI fazer o reparo. Eu acho correto que o SAI tem que ter essa responsabilidade, onde ele for fazer o reparo, onde ele for fazer o serviço, que ele faça o reparo do asfalto. Mas esse projeto, para mim, eu queria me referir a esse projeto, porque esse projeto mostra nada mais, nada menos que a incapacidade ou a incompetência do chefe do poder executivo do nosso município. Porque uma matéria dessa não deveria ser tratada por lei. Isso deveria ser tratado administrativamente. Porque o chefe do poder executivo tem autonomia sobre o SAI. E poderia determinar isso para o superintendente, que é indicado pelo chefe do executivo, que esse reparo seja feito. Isso mostra para nós uma divergência entre poder executivo e o serviço de água e esgoto. Mas eu queria ir mais além. Nós temos as empresas que prestam serviço no município, que também vêm no município prestar serviço para o serviço público para o município, que causa danos também na nossa rede de água e rede de esgoto, e fica essa responsabilidade para o SAI fazer o reparo. Também uma outra incapacidade, uma outra ingerência do Poder Executivo, porque ao contratar essas empresas, já deveria no contrato estar estabelecido a responsabilidade dessas empresas de fazer o reparo, porque elas fazem o estrago e sobra depois para o serviço de água e esgoto fazer o reparo. Eu não tenho nada contra o projeto, vou votar a favor do projeto. Acho que o projeto é um projeto que tem, tanto que passou pela Comissão de Redação e Justiça, do ponto de vista técnico, ele não tem nada, do ponto de vista político, eu não tenho nada contra, mas eu quero fazer essa observação da incapacidade da ingerência do chefe do Poder Executivo na relação com o SAI, e aí eu quero abrir um pouco essa questão, esse leque dessa ingerência, porque ele não está só na relação do Executivo com o SAI, ele está na relação do chefe do Executivo com todo o serviço público, com todo o município, tanto na saúde, na educação, na prestação, na Secretaria de Serviço, na Secretaria de Obra. Na verdade, o chefe do Executivo do nosso município praticamente perdeu as rédeas da administração, e isso aqui está, vamos dizer assim, navegando de acordo com o que o vento toca. Então eu queria fazer esse alerta e aproveitar o momento e pedir para o Executivo tentar pelo menos retomar essas rédeas, porque senão quem vai pagar o prejuízo dessa ingerência do chefe do Executivo, quem abarcar com isso vai ser a sociedade. Muito obrigado e boa noite. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o projeto de lei número 113/2013.
Projeto de lei de número 124 de 2013, de autoria da vereadora Edméria Miquelete Diniz, que dispõe sobre a realização de feiras, exposições e demais eventos similares que envolvam venda e exibição de animais domésticos da fauna silvestre ou exóticos provenientes de criadouros autorizados, emendado. Pareceres dados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra a vereadora Edméria Miquelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, internautas. O projeto de lei sobre essa exposição e venda dos animais tem um objetivo bem claro: disciplinar e evitar que criadores de animais de raça, seja cachorro, animais ou mesmo animais silvestres, venham até a nossa cidade e façam dessa atividade um comércio de vidas. Uma família com filhos, quando vai a uma feira dessas, compra um animalzinho de estimação com boas intenções. Porém, infelizmente, a maioria dos animais vendidos em feiras e exposições são crias de fêmeas que se transformam em matrizes, que chegam a ter 4 a 5 crias no ano. E quando essas fêmeas, na verdade, não produzem mais filhotes de qualidade, elas são descartadas, resumindo, mortas mesmo, eles matam. Igualmente é importante deixar claro que este projeto é exclusivamente para a venda de animais. Portanto, os eventos que se destinam à adoção, que às vezes a gente vê as pessoas indo doar no lago, fazendo adoção, muitas das meninas, a Sol, a Cássia, a Ivonete, às vezes eu vou até estar esquecendo de algum nome, elas trabalham incansavelmente na adoção desses animaizinhos. Então esse projeto não é para adoção, é exclusivamente para a venda desses animais. Nós devemos, inclusive, estimular cada vez mais que essas famílias, ao invés de comprar esses animais, possam refletir e adotar um animal carente e abandonado. Nós vivemos um tempo onde a crueldade com os animais aterroriza o nosso país. E é nossa função de zelar por esses animais, principalmente os de rua, que são abandonados e maltratados. E, além do mais, esse já é um assunto de saúde pública, né? Já se tornou um assunto até que grave aqui na nossa cidade. Esse é apenas uma ponta do iceberg que nós devemos tratar, e muito bem. Além disso, temos que continuar lutando incessantemente para que a administração municipal construa com o mais rápido de urgência o nosso centro de zoonoses. O prefeito chegou a entregar para a gente o projeto do centro, mas está praticamente parado. Então, as pessoas que cuidam todo dia desses animais sabem como é difícil. A gente recebe ligação todo dia dizendo: eu estou com uma gatinha que criou e a gente não tem para onde levar. E mais que isso, nós não temos um poder público para que possa começar essa castração para que diminua esses animais. Como diria Leonardo da Vinci, até coloquei isso aqui: chegará o dia em que todo homem conhecerá o íntimo dos animais. E neste dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a própria humanidade. Obrigada. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de resolução de número 06/2013. Passaremos agora à votação das moções que integram a ordem do dia.
Já não votei? Gente, eu cometi um pequeno engano aqui. Eu só vou abrir a votação de novo desse projeto, Dimércio. Mas acho que um projeto dessa qualidade, é bom que ele seja votado umas 3 ou 4 vezes, né? Quem sabe não entra na cabeça de muita gente isso, né? Está em votação o projeto de lei de número 124/2013. Declaro, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 124/2013. Passaremos agora, então, à votação do projeto de resolução de número 06/2013, de autoria da vereadora Dimércia Miquelete Diniz e do presidente Carlos Augusto Biella, que dispõe sobre a criação da Escola do Legislativo. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra a vereadora Dimércia Miquelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, público presente e internautas. O projeto da Escola do Legislativo vem de encontro a uma necessidade que existe de todo cidadão participante da sua comunidade saber as diretrizes que norteiam a nossa cidade e o poder legislativo. Como o próprio projeto cita, 2 são os principais objetivos. Primeiro é atrair as instituições públicas e privadas e principalmente a sociedade para participar do processo legislativo, qualificando o debate e legitimando este processo. O segundo, que é a tarefa mais nobre do Poder Legislativo, que é promover a educação para a democracia, formando cidadãos para o exercício da plena cidadania. Em palavras mais simples, e principalmente pelo momento democrático aflorado que existe no nosso país, inclusive na nossa cidade, é passada a hora de todo cidadão participar ativamente dos destinos da nossa cidade. Porém, é imprescindível também que esses cidadãos saibam o que podemos e o que nos legalmente nós não podemos fazer. Um exemplo claro que muitas pessoas nos perguntam: o vereador não pode, por exemplo, fazer um projeto que gera custo ao município, o mínimo que seja. É exclusivo do Poder Executivo. Desse modo, se o cidadão tiver conhecimento do que é ou não permitido a um vereador realizar, não cairá, inclusive, em armadilhas eleitoreiras em época de eleição. Muitos candidatos falam que vão fazer isso e aquilo, só que o vereador não pode fazer tudo. Somente prefeito que pode fazer o que quiser. Portanto, a Escola do Legislativo na nossa Câmara Municipal deve ser vista com bons olhos, pois é através desta alternativa que formaremos novas lideranças, conscientes e com argumentação necessária para um debate inteligente. Somente aqueles políticos, pessoas da nossa sociedade com requintes de individualismo, que não desejam o surgimento de novos líderes, pensantes e de pensamento coletivo. E contra isso, devemos, nós vereadores, estar atentos e principalmente embasados para debelarmos esse tipo de atitude. Conto com o apoio de vocês. Obrigado por enquanto. Bom, alguém mais? Eu só gostaria de me manifestar rapidamente sobre esse projeto, que é um projeto que eu tenho interesse já há um tempo de poder colocar. E nós temos 2 projetos em conjunto nessa situação. Vossa Excelência tem muita razão quando diz a importância do conhecimento, né? Isso vai em detrimento a isso. Quem tem o conhecimento tem o poder. Para que você transforme uma sociedade, é necessário que você mude cada cidadão que nela está. Porque se você não mudar o cidadão, você não vai conseguir transformar a sociedade.
Esse projeto visa, acima de tudo, aproximar o cidadão da Casa de Leis. Visa, acima de tudo, dar a todo cidadão conhecimento de como funciona a Casa de Leis. A intenção é simples e básica. Muitas pessoas atacam o Poder Legislativo, porém desconhecem o seu funcionamento. Para que eu possa cuspir na estrutura, eu tenho que ter a cultura, que é o conhecimento. E quem tem o conhecimento definitivamente tem o poder, tem a possibilidade de transformar. Se você tem o conhecimento e não tem o mandato, você tem muito mais força do que um vereador que tem o mandato e não tem o conhecimento. Então o conhecimento é inerente ao desenvolvimento dessa Casa de Leis. Todos nós aqui sabemos disso. Todos nós temos essa possibilidade. Então, como muitas vezes algumas pessoas, eu lembro, quando teve uma manifestação, e entraram dizendo palavra de ordens, né? O povo apareceu, quer dizer, ferrou, para não dizer outra coisa, o povo apareceu. É como se a Casa de Leis estivesse sempre fechada para a sociedade. Na realidade, não. A Casa de Leis, ela sempre é aberta em suas sessões para a sociedade poder vir aqui e participar. Muito além disso, nós temos as transmissões via internet. Nós temos o portal da transparência, nós temos o site da Câmara Municipal de Itápolis, que visa dar todas as informações necessárias para que o cidadão possa vir. Então, nós, hoje, a nossa ideia é roermos o osso, para que no próximo mandato, os próximos agentes políticos que aqui estiverem, tenham muito mais subsídios, conhecimentos e ferramentas do que nós tivemos. Em toda a minha função parlamentar, eu digo o seguinte, que cada mandato, ele tem a obrigação de ser melhor do que o anterior, e pior do posterior. Nós, hoje, temos a obrigação de ser melhores do que os vereadores da gestão anterior. Porém, eu torço para que a nossa gestão, que a nossa atuação, não seja tão boa quanto a demais, porque isso significa o avanço dessa Casa de Leis. Outra coisa interessante, assim, que não é que eu não concordo, né, que eu acho que ficou em vão, né, que diz o seguinte, que capacitar os servidores da Câmara Municipal, os cidadãos de Itápolis e seus gestores. Eu acredito que a gente hoje, graças a Deus, não tem a necessidade de capacitar os nossos funcionários municipais, que são grandes funcionários e que estão aqui demonstrando a sua competência. Sempre que nós somos acionados, eles estão aqui para poder nos passar. E esses funcionários, mediante o conhecimento que eles têm, eles muitas vezes têm a atuação de um agente político. Muitos dos problemas que algumas pessoas vêm até aqui, elas têm a resolução frente à nossa Casa de Leis. Os nossos funcionários estão todos preparados para informar, orientar e auxiliar o cidadão. É o que eu digo, o melhor de tudo é a produção de novas lideranças. Eu tenho certeza que na próxima gestão os senhores estarão aqui e serão muito, mas muito melhores do que a gente. O projeto está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o projeto de resolução de número 06/2013. Passaremos agora, então, definitivamente à votação das moções que integram a ordem do dia. Moção de número 12/2013. Moção de apoio, de autoria dessa presidência. Moção de apoio ao ofício número 262/2013, de autoria do vereador da cidade de Monte Alto, professor Tiago Aparecido Cetrone, que solicita apoio a título de instância religiosa para a cidade de Monte Alto. A moção está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, a moção de número 12/2013. Passaremos agora uma moção que eu entendo a mais importante, uma das proposições mais importantes da noite de hoje, que é a moção de apelo, de autoria de todos os vereadores, do presidente de todos os vereadores dessa Casa de Leis, de autoria do presidente, do vereador Vanderlei, do vereador Tomé, do vereador Avelino, do vereador Mauro, do vereador Irani, do vereador Lé, do vereador Gustavo e da vereadora de Mércia. Que é a moção de apelo para que o prefeito de Itápolis ingresse em juízo contra o artigo 218 da resolução de número 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A moção está em debate.
Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, a moção de número 13 de 2013. Determino agora a continuidade dos trâmites legislativos às proposições. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, boa noite aos presentes aqui também, pessoal que está nos acompanhando pela internet. É importante a gente salientar hoje a presença aqui do pessoal do SAAI, buscando principalmente uma tranquilidade que o nosso presidente passou para eles logo no início desta sessão. E uma cidade que hoje está mergulhada numa série de problemas, especialmente a gente entende que na área de saúde, ao invés de acharmos solução onde já há problema, novos problemas surgem, né? O problema do lixo, o problema da água, e a gente espera que com essas audiências públicas, com a boa vontade que esta casa está demonstrando, sempre ouvindo a população, que a gente ache realmente as medidas fortes para deixar a nossa cidade com soluções e não com os problemas que a gente vê hoje por aí. O projeto nosso que foi votado e foi aprovado pelos companheiros hoje sobre a questão dos muros aí na época da política, eu sei que tem alguns companheiros aqui que até votaram muito mais pelo companheirismo, porque tinham aí um ou outro compromisso de gente que pediu, interessada no assunto, principalmente no trabalho. Não temos nada contra as pessoas que trabalham nesta área, principalmente das pinturas e muros. Ao contrário, nós somos favoráveis ao trabalho, à luta. Mas principalmente vai evitar que inquilinos, às vezes não é dono da casa, tem que engolir o patrão, vai lá, manda botar o nome de um candidato lá em frente da casa, e ele não tem vontade nenhuma de ficar aturando aquele nome daquele candidato. Vamos evitar isso aí, fazer com que o pessoal tenha mais liberdade de ação também, e tem coisas modernas aí para demonstrar da maneira como se fazer uma propaganda política, além do aspecto visual da cidade. Eu faço questão de salientar isso, porque é importante também que a gente evolua e a cidade não tenha essa poluição visual, porque se procurar ainda hoje vai achar muro aí, a justiça não permite, mas tem muro pintado de campanha política ainda, e infelizmente, às vezes o político vai lá, acaba pagando pelo trabalho e ninguém está lá para poder dar um fim naquilo lá. Uma indicação que a gente tem feito, tem batido, tem comentado muito aqui nesta casa, e eu gostaria de alertar os estudantes universitários aí com relação ao transporte escolar. Fiquem espertos, nós vamos continuar batendo nisso, já estamos em novembro. Se vocês não se movimentarem e cobrarem também, ano que vem vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um ponto único lá na rodoviária e todo mundo vai sofrer com isso. Ter que sair de um canto da cidade para outro. É hora de cobrar, é agora. Se os estudantes têm vontade de resolver esse problema, acelera, cobra na prefeitura, porque aqui os vereadores são favoráveis a isso. A gente bateu isso no início do ano. Tem que cobrar do senhor prefeito, sim, uma solução para a questão do transporte dos universitários. E aqueles, já que a nossa cidade não tem curso profissionalizante, que querem estudar fora, é hora de se unir também. Cobra agora, verba para isso tem no setor de educação para transporte. Cobrem, mas cobrem bastante agora, porque senão depois não dá mais tempo, não sabemos mais o que fazer, não temos condição de resolver esse problema. Cobrem imediatamente para que haja uma solução nesse sentido. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhora vereadora, eu queria dizer, nós estamos com alguns projetos, como disse o presidente da casa no início da sessão, nós estamos com alguns projetos
bastante polêmico, né? E que não é, vamos dizer assim, de interesse da sociedade os projetos que estão tramitando nessa casa. Com relação a esses projetos, vamos pegar 3 projetos mais especificamente, que é a questão da taxa, do aumento da taxa da CIP, da iluminação pública, a criação da taxa do lixo e a privatização do serviço de água e esgoto. O que eu quero colocar nesse momento? Eu quero pedir para que a sociedade, os vereadores, nós que temos a responsabilidade de representar o povo, e os companheiros que estão presentes, que têm acesso às redes sociais, têm conversa com o vizinho, com o amigo, vamos começar a esclarecer alguns pontos. Porque o governo, mais propriamente dito o prefeito, tem tentado enganar a sociedade. Tem mentido. Eu me sinto até constrangido em dizer isso, né? Todas as vezes que eu digo. Mas o governo tem mentido descaradamente para a sociedade. Na rádio, todo tipo de imprensa e no semanário. Porque a justificativa que o governo dá para a criação da taxa do lixo é dizer que a partir do ano que vem, todos os municípios terão que acabar com o chamado lixão. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Agora, mentira é que para acabar com o lixão, precisa criar taxa e precisa privatizar. Isso é mentira. Diz o governo que a partir do ano que vem, também 2014, todos os municípios terão que ter o plano das águas. Isso é verdadeiro. É verdadeiro isso. Todos os municípios têm que ter responsabilidade de cuidar bem da sua água e cuidar bem do município. Isso é verdadeiro. Mas é mentira do governo que para isso precisa privatizar. Não é verdade. Isso é responsabilidade do Estado, portanto é responsabilidade do município. Questão da taxa da CIP, da taxa de iluminação pública. Eu quero dizer que essa casa tomou a decisão acertada em encaminhar para o governo a recomendação para que o governo entre na justiça, como tantos outros municípios já entraram contra a resolução da ANEEL. Porque o município, o Estado e a União são entes que têm autonomia, são autônomos. Então o município tem autonomia. A ANEEL, que é a agência reguladora do setor, não tem poder de impor nada para o município. Então não é verdade também do prefeito quando diz que a partir de 2014 o município vai ser obrigado a assumir a responsabilidade de manutenção do serviço de iluminação pública. Não é verdade isso. Nós já temos, dia 24 do mês passado, de outubro, eu estive em São Paulo numa audiência pública realizada pela ANEEL. E lá nós tivemos muitas informações. E uma das informações que eu acho que é pertinente para que nós tenhamos conhecimento, é que até aquele momento, no estado de São Paulo, havia 27 ações já na justiça, com 16 liminar concedida contra a resolução da ANEEL, das 27 ações, tinha 3 ações que tinha sido julgado improcedente e que o tribunal, a segunda instância, já tinha mudado a decisão por agravo de instrumento. Então os municípios, os prefeitos, que têm compromisso, têm responsabilidade na gestão pública, têm compromisso com o município, portanto compromisso com a sua sociedade, não está engolindo essa imposição da ANEEL, porque as concessionárias pegaram essas redes há quase 15 anos atrás, exploraram, receberam dinheiro por isso, sucatearam, agora vem, devolve para o povo, devolve para o município, portanto devolve para nós, e criam empresas paralelas já para privatizar de novo. Então está pegando uma coisa que está privatizada, devolve para o município, para o povo, e depois
privatiza de novo. Isto é uma pouca vergonha que está acontecendo em nosso município. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Lorival Tomé. Senhor presidente, vereadores, público presentes, internautas, queria falar sobre a situação dos buracos que está pela rua. Eu tenho feito bastante indicação junto ao senhor prefeito, não tem sido atendido, não sei qual o motivo. Tive lá no Jardim do Sol novamente, tive no 2000, vendo a situação que está, a situação dos bairros de buraco. Tá bom. Então, a gente tem feito pedido. Vamos respeitar só o momento dele falar, tá bom? A gente tem feito pedido junto ao prefeito, secretário. Vou pedir sobre o asfalto também, que eu tive reclamando na sessão passada sobre a situação do asfalto do Jardim Monte Verde lá. Lamentavelmente não repararam o serviço, um asfalto que muito em breve vai estar esfarelando e os buracos vai estar aí com as chuvas, chegam bastante. Mas eu vou estar cobrando quanto eu puder. E outra coisa é sobre aquele concurso do TVTEM lá, que teve recentemente ao aluno lá, o Ian, ao aluno da escola Toledo, que ficou entre os 3 primeiros alunos no concurso de redação, categoria crônica. Para o Ian, porque é uma pessoa que já esteve participando em outros concursos e mais que justa homenagem a ele, parabéns, e continua representando o nosso município na TVTEM, que Itápolis tem aparecido de um tamanho valoroso desse povo itapolitano. Obrigado. Com a palavra, vereador Edmércio Michele Diniz. Senhor presidente, vereadores, público presente, os internautas, eu também gostaria de dar os parabéns ao aluno Ian Mazer Bueno, do 9º ano da Escola Toledo. Ele concorreu com 8.690 inscritos num concurso de redação da TVTEM. Então é uma satisfação para a gente aqui de Itápolis ter um aluno de uma escola municipal ganhando o 3º lugar de toda a região num concurso de redação crônicas. A gente vê pelo Enem que a redação hoje é um dos pontos principais para se entrar numa faculdade. Então, parabéns a ele e aos professores. E gostaria de falar também sobre a Santa Casa. Nós tivemos há cerca de uns 10 dias, nós estamos fazendo uma reunião entre vereadores, médicos, os mais novos e os mais velhos, e a direção da Santa Casa, para tentar solucionar de vez o problema da Santa Casa e especificamente da UTI. Então, gostaria de solicitar ao prefeito municipal para que marque uma reunião, que foi montada uma pequena comissão para conversar com ele, para que a gente possa, de uma vez por todas, solucionar esse problema da nossa Santa Casa. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo pessoal do SAI ter vindo, pelo pessoal da cidade, e que vocês venham todas as sessões, não só quando tem algum motivo especial para vocês, mas que vocês venham em todas as sessões, comecem a participar, que isso é muito importante para a gente. Obrigada, boa noite a todos. Gustavo Ricardo de Oliveira. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador engenheiro Irani Moncler Biasotti. Presidente, vereadores, público aqui presente, internautas, eu quero fazer um comentário sobre uma indicação minha de número 199, 2013, sobre o asfalto vicinal do São Lourenço do Turvo, que liga a Curupá. Do quadro até sentido Curupá, nós temos aí um trecho dentro do município de Itápolis de 2 quilômetros.
que o asfalto ele está com grandes buracos, muito prejudicado, e as pessoas veem no asfalto de boa qualidade uma vicinal e de repente ela cai numa armadilha, ela cai numa arapuca, que é grandes buracos. Já tem pessoas aí que estourou pneu de carros e um risco muito grande de acidentes. Então esse trecho pertence a Itápolis. A gente pediria aí ao prefeito municipal, aos secretários de obras e serviços gerais, que fosse até esse local e que fizesse os devidos reparos. Eu quero agradecer aqui a todo o público aqui presente, principalmente aí o pessoal do SAAI, a sua grande preocupação com o serviço autônomo de água e esgoto. Posso dizer que, como vereador no 4º mandato, amo a minha cidade, respeito a opinião pública, represento o povo, fui eleito pelo povo, e que tenho orgulho de ter em Itápolis o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Temos água de excelente qualidade e por um preço barato, comparado às cidades vizinhas que têm o seu serviço autônomo de água privatizado. Eu pago na minha casa em torno de R$40, R$45 mês. Se essa água fosse privatizada, eu tenho certeza que poderia multiplicar por 3 esse valor ou mais. Então, defendo o serviço autônomo de água e esgoto com todo o respeito e com toda a garra, porque esse serviço é nosso, temos condições de administrar a nossa água através de um serviço municipal e não privatizado. Então, posso dizer que sou contra a qualquer privatização. Sou contra também ao imposto da CIP. Sou contrário. E também sou contrário aí dos valores sobre o serviço do lixo. Estou atento e quero dizer aí a todo eleitor que pode confiar no meu trabalho, na minha seriedade e no amor que eu tenho pelo nosso povo e orgulho de ser itapolitano. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhores vereadores, público aqui presente, a pessoa de quem cumprimento todos os funcionários do SAAI e peço desculpas, não por um ato meu, porque eu lembro de uma vez aqui teve um projeto de lei que dizia respeito à aquisição de ônibus que seriam utilizados para a parte de educação. E chegaram até os pirueiros e disseram a eles que estaríamos comprando esses ônibus porque o município não iria mais contratar os pirueiros que transportavam alunos da zona rural para cá. Eu não sei qual é o número de pirueiros, mas eu imagino que seja em média de 40, sei lá, talvez não possa ser mais, eu não sei se seria menos do que isso. A sessão seria mais, né, do vereador? A sessão seria numa terça-feira, como foi esta. E, no entanto, esse comentário saiu numa quarta-feira anterior. E esses senhores passaram 4 dias de tormento. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Passaram 6 dias de tormento. E chegaram até aqui, sem dormir, descrentes, pois para 99% deles, mais o outro 1%, aquele era um dinheiro de extrema necessidade inerente ao sustento da própria família. Eu me lembro muito bem
da dor e da tristeza estampada no rosto daqueles senhores motoristas, pirueiros, como eles têm orgulho de serem chamados, que transportam os nossos filhos para a sala de aula. Eu me lembro que isso me chamou muita atenção. E eu sempre me orgulhei, porque eu nunca me usei de atuações políticas, me utilizando das pessoas como massa de manobra. Essa informação dada àqueles senhores fez com que eles ficassem 6 dias sem dormir, desesperados. E no entanto eu cheguei e disse aqui que para que eles ficassem tranquilos, que se esses ônibus adquiridos pelo município fossem utilizados para esse fim, eu dei a minha palavra, que não seria utilizado para esse fim, que se esses ônibus fossem utilizados para esse fim, conforme disseram a eles, no outro dia eu rasgaria o meu diploma de vereador. Senhores, eu ainda estou aqui. Foi a minha palavra. E agora eu digo a todos os funcionários do SAI: se vocês perderem o emprego, eu rasgo o meu diploma. O que mais me dói é essa dor. Porém, desta vez não houve uma manobra política de chegar até vocês tentando engendrar isso dentro da cabeça de vocês. No entanto, foi algo em que os senhores tiveram essa consciência. E foi um movimento que insurgiu da sociedade. Isso é muito importante. Não foi um movimento político orquestrado. Foi um movimento que insurgiu da sociedade, que veio da dor do coração de vocês. Eu garanto a vocês, e digo, no que depender dessa Casa de Leis, não haverá privatização do SAI. No mais, quanto à questão do lixo também, a gente gostaria de dar um conforto à sociedade. Dizer que R$166 do dia para a noite é muito grande. E como eu disse, a sociedade não pode pagar o maior preço pelos serviços públicos. Existe a prefeitura para realizar esses tipos de serviço. Se a terceirização do lixo não tivesse custo para a sociedade e fosse trazer um serviço de melhor qualidade, eu até concordaria. Mas não. R$166 é muito. Eu diria que 50% ou 60% das casas de Itápolis têm um IPTU, que eu diria que abaixo de R$100, ou de R$100 para baixo, a grande maioria. Imagine os senhores, uma família que paga R$100 de IPTU de um imóvel, diante dessa situação, teria um aumento de esse valor iria para quase R$300. Então existe solução. A subvenção do executivo é uma solução, que nós vamos passar isso para eles. O serviço de transporte coletivo de Itápolis não foi terceirizado, não existe uma concessão para uma empresa. O município não subsidia esse transporte. Então, por que não subsidiarmos também a coleta da taxa de lixo? Mesmo se fosse mediante uma concessão. Por que não subsidiarmos? Eu acho que a gente tem possibilidades. Nós temos funcionários competentes, nós temos funcionários preparados e que querem o bem da sociedade. A questão da CIP fora dada a solução, o vereador Velino bem disse. Nós podemos brigar na justiça. Vamos supor aí, R$2,50, que acho que é o aumento, pode não parecer muito, mas quanto dinheiro nós iríamos economizar na somatória geral disso? Talvez uma cesta básica no final do ano.
onde muitas famílias poderiam ter a possibilidade. Então, a Casa de Leis existe para isso. Existe para consultar a sociedade, principalmente nos projetos mais importantes que existem, que dizem respeito ao próprio cidadão. Como é que eu posso vender um imóvel? Como é que eu posso vender uma autarquia que pertence ao povo sem consultar o povo? Esse dispositivo legal, esse artigo 170, acho que é o artigo, né? 170 da lei orgânica, ela foi alterada no sentido de nós evitarmos que isso ocorresse. Então a Casa de Leis já disse, há 9 anos atrás, vamos privatizar? Prefeito, o senhor quer privatizar? Então nós vamos consultar a sociedade. Por quê? A sociedade, se a sociedade disser para nós, sim, sim. Se a sociedade disser não, é não. Porque nós representamos os agentes políticos mais próximos da sociedade. Somos nós que vamos à padaria, ao açougue, ao mercado. Somos nós que andamos na rua. Somos nós que somos interpelados pelos nossos vizinhos, no intuito de poder explicar a eles o que está ocorrendo. Eu continuo defendendo o prefeito. Sim, mas não referente a esses 3 projetos. Mas eu quero sim, e convoco aos senhores todos que estão aqui, e a todas as pessoas, os senhores e senhoras que estão aqui, e a todas as pessoas que nos acompanham pela internet. Vamos vir para essa audiência pública. Particularmente eu, conjuntamente com os vereadores, encontramos algumas soluções. Procurem, senhores, também. Vamos trazer outras soluções. Mostrar que além de pessoas afetadas por esse projeto de uma forma até brusca, que essa pancada que nós vamos receber não vai nos fazer ter ódio da política. E sim, que isso nos dê força para que nós possamos encontrar alguma solução para minimizar todos esses problemas. Eu digo, haverão problemas com a não aprovação, mas aí nós, agentes políticos, temos que encontrar a solução. E vocês são a nossa inspiração. Vocês têm condições de nos dar subsídios também. Porque o Guto Biela não é ninguém para dizer vamos terceirizar o SAAI, vamos cobrar uma taxa, vamos aumentar a TIP. Quem sou eu para dizer isso? Porém, a Câmara Municipal como um todo, ela é muito forte, porque ela representa a vontade popular. E a vontade popular é que aqui impera. Então eu peço aos senhores, ao público que nos acompanha pelas ondas da internet, que espero que vocês saiam daqui hoje tranquilos e possam dormir em paz. Não temos como votar esse projeto hoje. Eu não posso, em sã consciência, votar projetos como esse de forma irresponsável do dia para a noite, sendo para aprovar ou sendo para rejeitar. Eu acho que todo projeto, mesmo que nós sabemos qual vai ser o destino do nosso voto, a gente tem que ouvir o outro lado. Porque talvez eles não estejam encontrando as soluções que nós encontramos. E nós não podemos carregar essa culpa de não informar a eles. Olha, a nossa posição é essa. Porém, nós estamos preocupados com o SAAI, nós estamos preocupados com a limpeza pública. E vocês estão efetivamente. E a maior prova disso é que vocês votaram para que nós pudéssemos ajudá-los a resolver esses problemas. Só que agora é uma via de 2 mãos, né? Nós precisamos de vocês. Continuem do nosso lado. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro, às 19h30. Eu só vou passar aqui uma explicaçãozinha rápida, porque eu li uma matéria no jornal, e olha lá, até do vereador Avelino. Vereador diz sentir-se envergonhado ante a coadjuvância da Câmara Municipal de Itápolis com a Prefeitura quanto à suspensão de cargos de confiança por parte da Justiça. Aqui veio o vereador e disse, até vou explicar para o senhor, não é crítica nem nada, é só uma título de explicação. Eu acho que talvez essa matéria não tenha sido muito bem redigida, porque ela não constou totalmente a verdade, e quem fez foi jornalista. Talvez o vereador deu a sua explanação do que ele achava em relação a isso. O questionamento foi em relação ao fato da presidência da Câmara ter colocado o jurídico para poder atuar
num processo, numa ação direta de inconstitucionalidade, né, senhor procurador? Referente ao julgamento de inconstitucionalidade de alguns cargos de confiança. Em primeiro lugar, todo mundo sabe a minha posição em relação a isso. E agora eu vou dizer que, tecnicamente, eu não teria outro caminho. E essas leis não dizem respeito, essa lei não diz respeito aos 35 nem aos 18 cargos criados. Esta lei diz respeito a todos os cargos de confiança criados dos primórdios até próximo desse mandato. Então não tem nada a ver com esses 14, com esses 18, nem esses 35 cargos. Foi um equívoco brutal por parte do jornalista. Eu acredito que o Verino não tenha dito isso, não tenha tentado desmoralizar a instituição a qual ele faz parte. Na realidade, a Casa de Leis votou o projeto. E a partir do momento que esse projeto foi aprovado, eu, como presidente da Câmara, represento a instituição. E a Câmara Municipal passa a ser ré nesse processo. Na realidade, nós somos coadjuvantes. O autor principal é o executivo. Nós entramos porque nós aprovamos. E eu tenho a obrigação legal, enquanto presidente da Câmara, de permitir que a Câmara seja representada em juízo. Até mesmo porque não foram cargos criados por nós e pelas gestões anteriores. Por esses próximos talvez sim, mas os anteriores não. Então eu tenho a obrigação de honrar aquilo que a Câmara Municipal fez. Porque essa instituição, eu faço parte dela e a amo muito. Tenho um carinho muito especial por ela. E enquanto presidente eu tenho a obrigação de respeitá-la e agir conforme as atribuições que o meu cargo me impõe. Eu proporcionei a defesa porque eu sou obrigado. Eu tenho que me manifestar no processo. E eu me manifesto por meio do advogado. Então, a obrigação é legal. E eu não tenho vergonha de cumprir a lei. Eu não tenho vergonha de ser honesto e íntegro. Eu não tenho vergonha da Câmara Municipal. Muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho, porque esta é a casa que representa a vontade popular. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.